Você que nos acompanha em toda a região norte, em várias partes do Brasil, viu algo que precisa ser investigado? Tem uma denúncia, um documento, um vídeo? Mande para o Norte Investigação. Nosso WhatsApp, 92 o prefixo 99297-2401. A sua informação pode ajudar a revelar fatos importantes e a levar ao ar novas reportagens investigativas. A tragédia dos rios da Amazônia expõe falhas graves no transporte fluvial. O naufrágio da lancha Lima de Abreu, 15, deixa mortos, desaparecidos e muita dor. Imagens fortes revelam o desespero de passageiros lutando pela vida. Resgates dramáticos evitaram uma tragédia ainda maior. Mas o caso vai além. Denúncias de irregularidades, falta de segurança, um sistema essencial que segue colocando vidas em risco na Amazônia. Mas até quando navegar vai significar enfrentar o perigo? O que deveria ser apenas mais uma travessia pelos rios da Amazônia se transformou em um dos episódios mais dolorosos da navegação fluvial no Brasil. Olha aí as crianças aí, tá vendo aqui, ó? Olha aí, cara, como é que tá isso aí, ó? O naufrágio da lancha Lima de Abreu 15, em Manaus, não apenas expôs uma tragédia humana, mas também a fragilidade de um sistema de transporte especial para milhares de pessoas na região norte. E o que a gente percebe é que não há, e eu vejo isso, é uma fiscalização correta dos rios, não há uma prática de melhoria, muitas vezes, das embarcações. E a gente percebeu que nesse dia, uma viagem simples, que ia durar poucas horas, mas que infelizmente aconteceu esse acidente justamente porque, primeiro, que a embarcação ela estava superlotada, a gente entende isso, e também não teve uma fiscalização por parte do poder público em relação aos inúmeros barcos que saem do porto de Manaus, que saem dos outros portos aqui da nossa cidade. Existe fiscalização? Existe, mas não existe uma fiscalização rígida por parte das autoridades. A lancha de passageiros afundou nas águas do encontro dos rios Negro e Solimões, um dos pontos mais simbólicos e movimentados da Amazônia. A embarcação fazia a rota entre Manaus e Nova Olinda do Norte, um trajeto comum para trabalhadores, famílias e comerciantes que dependem exclusivamente do transporte fluvial. De repente, o cenário encantador deu lugar ao desespero. Vídeos e testemunhas mostram cenas angustiantes, gritos por socorro, mães tentando salvar seus filhos e passageiros se agarrando a troncos para não desaparecerem nas águas escuras do rio. Uma embarcação que passava pelo local foi crucial para evitar uma tragédia ainda maior, iniciando o resgate imediato dos sobreviventes. Ao todo, 71 pessoas foram resgatadas com vida, mas 5 pessoas continuam desaparecidas e 3 mortes foram confirmadas. Samila de Souza, de 3 anos, Lara Bianca, de 22 anos e Fernando Grandes, de 39 anos. A criança Samila chegou a ser socorrida e, ao chegar no pronto-socorro da criança na Zona Leste, já estava sem vida. Lara Bianca, natural de Nova Olinda do Norte, estudava odontologia em Manaus e estava prestes a concluir sua graduação. Ligado à música gospel, Fernando Grandes era cantor e costumava participar de eventos religiosos realizados na capital amazonense. Equipes do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Marinha e Forças de Segurança iniciaram uma corrida contra o tempo para localizar desaparecidos, enfrentando condições adversas como correntezas fortes e baixa visibilidade. Na Amazônia, o rio é mais que uma paisagem, é uma via vital. Milhares de pessoas dependem diariamente de embarcações para trabalhar, estudar, buscar atendimento médico e transportar mercadorias. Em muitos municípios do interior do Amazonas, não há alternativas terrestres ou aeroportos. Assim, o barco é uma necessidade para a população, mas essa dependência cobra um alto preço. Há uma omissão do Estado com relação a esse serviço. Falta a presença do Estado dentro desse segmento. Dados apontam que o Amazonas concentra aproximadamente 35% das mortes por acidentes de transporte aquaviário no Brasil.
De acordo com dados do Sistema de Informação sobre Mortalidade do Ministério da Saúde, o naufrágio da Lima de Abreu 15 não é uma exceção, mas um reflexo de um problema crônico. E quando há um acidente, ele deve ser tratado de forma individual, instaurando um inquérito, conforme já determina as normas da Marinha do Brasil. É notório que ações estão sendo tomadas e preciso avançar ainda mais para evitar novos acidentes. Para operar legalmente, uma embarcação de passageiros deve seguir regras estabelecidas pela Marinha do Brasil, incluindo registro regular, limite de passageiros afixados em local visível e coletes salva-vidas adequados para todos a bordo. Porém, irregularidades são comuns, como superlotação, falta de colete salva-vidas e embarcações antigas ou mal conservadas. A Capitania Fluvial da Amazônia Ocidental, com sede em Manaus, é responsável por fiscalizar as embarcações, mas a realidade amazônica impõe desafios significativos. A vasta extensão territorial, a presença de milhares de embarcações e a dificuldade logística para inspeções constantes abrem espaço para irregularidades. Casos extremos, como o do capitão Ribeiro em 2017, que transportava clandestinamente um número excessivo de passageiros, resultaram em tragédia com 23 mortos. O naufrágio da Ana Caroline 3 em 2020 deixou 40 mortos e foi causado por excesso de carga e transporte irregular. Tragédias ainda mais antigas, como a do Novo Amapá em 1981, resultaram na morte de mais da metade dos passageiros, e tem o naufrágio da Sobral Santos II, ocorrido em 1981, que é considerado a maior tragédia fluvial da Amazônia. O barco, superlotado, virou em menos de 10 minutos após uma corda romper durante o desembarque, resultando na morte de mais de 300 pessoas. Os padrões se repetem, revelando que o problema não é apenas humano, mas estrutural. Alguns fatores como autoconfiança, falta de treinamento constante, uma boa manutenção nos equipamentos e até mesmo um maior controle e fiscalização das embarcações, até uma simples instrução de como colocar um colete salva-vida antes de cada viagem. Isso aí pode evitar novas tragédias. O transporte fluvial amazônico mistura embarcações seguras com barcos irregulares, e o crescimento da demanda pressiona operadores a reduzir custos, frequentemente à custa da segurança. E isso tudo é falta de fiscalização, é falta de estrutura portuária, é a falta da presença de fato do Estado dentro desse segmento, fiscalizando. O naufrágio da Lima de Abreu 15 é um retrato profundo, doloroso e urgente de como funciona e muitas vezes falha o transporte fluvial na Amazônia. Mais de 70 pessoas foram lançadas ao rio, vidas perdidas e famílias devastadas. Cada dia que passa é um dia de luta, um dia de dificuldade na questão emocional. Hoje eu como esposo da Patrícia, eu sinto falta dela, porque é minha companheira de 20 anos de casamento. E meus filhos ainda mais, porque para eles é uma perca irreparável. Perder uma pessoa que você ama, no caso a mãe deles, é algo que eu não consigo mensurar o que passa no coração deles. A minha menor, de 4 anos, toda noite pergunta quando é que a mãe dela vai voltar, e se vai voltar, porque ela queria abraçar a mãe dela. Mas infelizmente isso não vai acontecer. E eu tenho que ser forte por eles, pela minha família, porque hoje eu que estou com eles. E fazer eles entender que aconteceu essa tragédia, que a gente precisa continuar a nossa vida, mas que fica marcada como uma cicatriz que vai durar por muitos anos. E hoje a falta da mãe deles é muito grande para eles. Então é uma perca irreparável, que nada, nem dinheiro, nem nada vai suprir isso, porque hoje não tem a pessoa que para eles era a coisa mais importante. O mais doloroso, muitas dessas mortes poderiam ter sido evitadas. Relatos indicam a falta de colete salva-vidas para todos os passageiros e que o condutor da lancha estava em uma corrida com outra embarcação. Antes da lancha afundar,
O barco vinha em uma alta velocidade, claro, e aí a gente começou a reclamar para o comandante que estava muito rápido, porque a lancha começou a bater. Bateu 2, 3 vezes no rio, e a lancha batia e descia muito forte no rio, mas isso antes de acontecer o acidente. Quando foi que aconteceu o acidente já foi quando o comandante percebeu que o rio estava muito forte, foi quando ele desliga o motor total da lancha, a lancha entra para dentro da água. Pedro José da Silva Gama, 42 anos, piloto da lancha Lima de Abreu 15, entregou-se à polícia em 16 de março de 2026. Após um mês foragido, ele responde por homicídio doloso pelo naufrágio que resultou em 3 mortes e 5 desaparecidos. Embora não haja conclusão oficial, o caso reacende discussões sobre fiscalização insuficiente e segurança precária no transporte fluvial amazônico. A combinação de longas distâncias e a dependência do transporte aquaviário cria um cenário de risco constante. O naufrágio da Lima de Abreu 15 não é só um caso isolado, é parte de uma série de acidentes fluviais na Amazônia, onde os rios são estradas e muitas vezes armadilhas. A maioria dos acidentes fluviais na região não é apenas resultado do rio, mas da soma de negligência, falta de fiscalização e descumprimento de regras. Esse treinamento, tanto para a tripulação, para alguns passageiros também, o próprio cumprimento das normas, um cumprimento maior das normas da autoridade marítima, né? Uma atribuição mais efetiva para o comandante da embarcação, que muitas vezes ele acaba assumindo risco, tá? Isso pode contribuir ainda mais para evitar novos acidentes. O naufrágio da Lima de Abreu 15 não começou com o afundamento da embarcação. Ele começou muito antes, na ausência de controle, na rotina de riscos ignorados e na normalização do perigo. Navegar na Amazônia é muitas vezes um ato de coragem. Assim, é muito difícil você navegar dentro de um estado que não tem realmente uma regulação adequada, né, devida, onde a gente vai dar nome às pessoas, nome aos proprietários, que serviço ele vai prestar, quem é essa embarcação, como é que ela vai funcionar. Ações de treinamento, de prevenção, como já existe em outros tipos de transporte, né, como é o caso de quem transporta derivados de petróleo, né, na norma 202, o capítulo 5, já fala lá que tem que ter treinamentos específicos para a prevenção. Enquanto o transporte fluvial continuar a ser tratado como inevitável e não como uma prioridade de segurança, os rios continuarão a levar mais do que passageiros. Levarão histórias, vidas e futuros inteiros. O que ficou nas águas do encontro dos rios não foram apenas destroços de uma lancha, mas histórias interrompidas, famílias desfeitas e o silêncio pesado de quem ainda espera por respostas. E a pergunta que ecoa na imensidão da Amazônia é: quantas tragédias ainda serão necessárias para que navegar deixe de ser um risco mortal? Mas o que eu busco hoje é justiça. Justiça na reparação não financeira, mas uma reparação psicológica, uma reparação pessoal. Entender que alguém foi responsabilizado pelo que aconteceu. Porque essa tragédia, ela não era para acontecer se não tivessem sido feitos os encaminhamentos corretos em relação à navegação no nosso rio. O naufrágio da lancha Lima de Abreu 15 não é apenas uma tragédia, é uma denúncia escancarada. Não foi o rio que matou, foi a negligência que afundou mais uma embarcação na Amazônia. Enquanto milhares dependem diariamente dos rios para sobreviver, a segurança segue sendo tratada como detalhe. Faltam coletes, sobra superlotação e o risco vira rotina. A fiscalização existe, mas não alcança a dimensão real da região. Quantas vezes já vimos esse roteiro se repetir? Quantas famílias ainda precisarão enterrar seus sonhos? O histórico de naufrágios revela um padrão: erro humano,
descaso e omissão. O transporte fluvial é essencial, mas não pode continuar sendo mortal. Quando o lucro fala mais alto que a vida, o resultado é previsível. E a pergunta que fica não é o que aconteceu, mas por que nada muda? E até quando a Amazônia vai navegar entre necessidade e o abandono? E daqui a pouco as notícias pelo Brasil com o Giro do Norte. Quanto custa proteger, amparar, cuidar da sua família? Menos de R$ 1,50 por dia para você e mais 4 dependentes. E é atendimento garantido pela Sul América. Bem mais, cuida com telemedicina na palma da mão, clínico geral, pediatra 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ampara com assistência funeral de até R$ 5.000 e a proteção financeira de R$ 100.000 por invalidez ou morte acidental do titular. Segurança real em todas as fases da vida. O QR Code aí na tela. Bem mais, é um lançamento da Sul América. Entre em contato, é preço promocional de R$ 44,00 só para esse lançamento. Bem mais. Agora é hora de ver os destaques da semana no Brasil e no mundo. Política, economia, meio ambiente, segurança. Fique de olho no Norte. Aqui no Tocantins, os acidentes tiveram redução de mais de 10% nesse primeiro trimestre de 2026, se compararmos ao mesmo período do ano passado. De janeiro a março, o Tocantins registrou 1.104 acidentes de trânsito. Esse levantamento mostra que as batidas continuam sendo ali o tipo mais comum de acidentes, representando mais de 71%. Outro dado importante é que mais de 51% desses acidentes tiveram como causa a falha humana. Outro dado importante que esse levantamento mostra é que aqui no Tocantins tivemos os acidentes com maior incidência durante o período da tarde e noite. E as cidades com mais fluxo de veículos também tiveram mais acidentes, como é o caso de Palmas, Araguaína e Gurupi. Aqui na Paraíba, a Operação Senhor das Armas, deflagrada pela Polícia Civil, desarticulou um esquema ilegal de comércio de armas de fogo no estado. Ao todo, foram realizadas 10 prisões, sendo 8 por mandados judiciais e 2 em flagrante. Durante a ação, também foram apreendidas 22 armas de fogo de diversos calibres e cerca de 3.500 munições. A operação contou com o apoio de diferentes forças de segurança e mobilizou aproximadamente 100 policiais civis para o cumprimento das medidas judiciais. De acordo com as investigações, foi identificada a atuação de uma organização criminosa responsável pela aquisição, adulteração, transporte e comercialização clandestina de armas de fogo, abastecendo inclusive integrantes de facções criminosas atuantes na Paraíba. Os investigados poderão responder por crimes como comércio ilegal de arma de fogo, organização criminosa e adulteração de sinal identificador de arma, com penas que podem ultrapassar 10 anos de reclusão. De Campina Grande, na Paraíba, Manuel Cândido para o Norte Investigação. Muito obrigado por sua audiência do Norte Investigação. E continue participando pelo nosso WhatsApp, 92 do prefixo 99297-2401. Na próxima semana voltamos com mais uma investigação exclusiva. Estamos no site norte.com.br e em todas as redes sociais. Até a próxima!